Então vamos lá? Hoje eu vou falar aqui sobre os meus 3 fundos imobiliários favoritos. Então são 3 fundos imobiliários que estão na minha carteira e que eu acho que eles são muito bons para quem quer viver de renda ali, porque os fundos imobiliários, para quem não sabe, eles são bem mais estáveis do que a bolsa de valores no geral. Vocês não me veem falando muito sobre fundos imobiliários, acho que é um dos únicos vídeos sobre isso, porque minha carteira ela é mais focada em ações do que em fundos imobiliários. Mas quando a gente vai fazer uma carteira para o longo prazo, a gente tem que se preocupar também com a estabilidade dessa carteira e com alguma garantia de valores pagos recorrentemente. Então, sua carteira tem que ter uma rentabilidade ali, ela tem que garantir um valor que você receba. E os fundos imobiliários são uma das melhores formas de fazer isso, porque eles oscilam menos que as ações. Para você ter uma ideia, enquanto o Ibovespa chegou a amargar quedas aí superiores a 40%, 30% durante esses tempos de crise, o IFIX ali, ele teve uma variação grande também, não é pequena, mas ele chegou a cair ali no máximo até onde eu acompanhei, que é o índice que mede ali os fundos imobiliários, ele chegou a cair no máximo por volta de 19% e agora já deve estar em torno de 15, 17 ali, dependendo do dia que você analisar, tá bom? Então ali, para mim, os fundos imobiliários cumprem essa função. Então nos fundos imobiliários eu já tenho uma estratégia totalmente diferente do que eu tenho em ações de modo geral. Minha estratégia nos fundos imobiliários é escolher os mais estáveis possíveis. Tá bom? Então é totalmente diferente. Ali eu tenho as small caps, eu tenho alguma coisa. Tem gente que tem fundos imobiliários que pagam dividendos bem melhores do que esse, que pagam ali um valor por cota muito maior do que os que eu tenho em carteira. Eu não estou buscando aqui a maior rentabilidade possível, eu estou buscando a maior estabilidade, a maior segurança e a maior previsibilidade de receita. Eu quero saber exatamente quanto eu vou receber em média por esses fundos. É claro que isso é impossível de você ter essa garantia, mas eu busco isso. Então eu escolhi fundos aqui que vocês vão ver que são fundos clássicos e grandes. Eles não têm aqui aquela mesma acidez que a minha carteira tem, né? Minha carteira é uma carteira um pouco mais ácida, tem empresas ali de muito risco mesmo. E aqui já não, já é aquela coisa muito mais controlada, muito mais estável, já muito mais pensando na rentabilidade do que pensando ali no aumento patrimonial desses fundos, tá? No crescimento patrimonial e tudo mais, no que eles estão investindo e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro, por que é bom ter fundos imobiliários também, né? Antes de eu começar aqui, o bom ter fundos imobiliários também é porque eles não têm essa capacidade de se endividar que as empresas têm. A única coisa que pode gerar dívida para um fundo imobiliário ali é o custo que ele tem de manutenção de fato dos funcionários do fundo. Ele não tem como ali ir das propriedades que eles têm, né? A manutenção e tudo mais. E os fundos não tem como ser usados em hipotecas, eles não podem se endividar agressivamente. Então é muito mais difícil você ver um fundo imobiliário falir do que uma ação da Bolsa de Valores. Antes também de falar, é importante deixar aquele aviso clássico, isso aqui não constitui uma recomendação de compra para você, mesmo porque eu não posso fazer isso e nem quero. Acho que é importante você entender como é que funciona a minha cabeça para você definir como é que deveria funcionar a sua. O que é um bom investimento para mim, nem sempre é para você e na maioria dos casos não é mesmo, porque o que eu tenho, o tipo de risco que eu estou disposto a tomar, o tipo de coisa que eu gosto, o que eu acho estável, o que eu não acho estável é opinião pessoal. Como na maioria das coisas no mundo, investimentos também tem um quê ali de pessoal, apesar de a gente usar muito número e tudo mais, existe um quê de pessoal, de preferência. Esses são os fundos que eu prefiro e que eu acho que são muito bons, mas isso é só o que eu acho. Você tem que ter a sua opinião própria, tá bom? Você pode usar isso para tomar a sua opinião. Então vamos começar aqui. O primeiro fundo que eu vou falar é o HGLG11. Ele é um fundo de logística, ele constrói galpões de logística e ele aluga esses galpões para outras empresas. O objetivo dele é cada vez mais construir mais galpões de logística e manter esses galpões alugados. Isso é uma grande coisa que você tem que observar na hora de adquirir um fundo imobiliário. Você tem que observar a taxa de vacância, ver se está tudo alugadinho, bonitinho, porque assim como se você tivesse comprado um imóvel ali, vamos supor que você comprou esse apartamento aqui, se você não aluga ele, ele começa a gerar custos, condomínio e tudo mais, só que em larga escala, né? Então um fundo imobiliário que tem uma taxa de vacância muito alta, aí sim ele tem um problema grave, ele não vai pagar muitos rendimentos para você porque não estão alugados os imóveis que ele tem, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Ele é um fundo de galpão de logística que eu acho muito mais estável até do que alugam para grandes empresas, né? Do que aluga, tipo, como sede de empresas. Porque os galpões de logística é uma coisa que você não tem como evitar. Se você tem um estoque, você tem que pôr em algum lugar. E se você precisa enviar para os seus clientes, você vai precisar de mais estoques. Então é uma coisa que, quando a economia vai bem, os fundos de logística vão muito bem. Quando ela vai mal, acaba que eles não performam tão mal, porque mesmo assim elas precisam manter o lugar, as coisas, os produtos em algum lugar. Se aumenta o estoque, tem que ter fundo imobiliário da mesma forma, tá bom? Ele é um fundo administrado hoje pelo Credit Suisse, tá?
A taxa de administração dele é de 0,6% ao ano. Não é das mais baratas, mas também não é das mais caras. Ele tem uma política ali de distribuir até 95% dos resultados auferidos segundo o Caixa. Então eles distribuem 95% do resultado financeiro deles para os cotistas do fundo. Quando você fala de ações, você fala acionistas. Quando você fala de fundo, você fala cotistas. É uma regra do mercado aí. Então o valor dele é hoje em dia, o custo dele, o valor da cota hoje, né, tá R$ 176,88 na hora que eu olhei. E o valor patrimonial dele é de R$ 134,31. Esse é um valor patrimonial aproximado, lembrando sempre que faz esse ajuste. O que dá aí um PVP de 1,32 vezes, né? Então, quando você está comprando um fundo que está muito distante do valor patrimonial, a maioria dos especialistas em fundos indicam que isso não é uma boa ideia. Você está pagando mais por uma propriedade do que o que ela vale. Então, você está pagando ali, está incluindo aqui um monte de coisa em cima que não tem esse valor real. Existe esse mesmo pensamento para empresas, mas no fundo imobiliário isso é um pouco mais importante, porque uma propriedade, normalmente um apartamento desse aqui, ele tem um valor ali de R$400 mil, por exemplo. Se você estiver comprando ele muito diferente desse valor, você está pagando uma taxa ali pela existência desse fundo, né? E aí às vezes pode não compensar tanto para você. Então você tem que ver aí, a taxa de valor patrimonial é uma coisa que você tem que observar muito, é bem básico isso nos fundos, você tem que observar muito e ver se não está tão distante ali do valor real do imóvel, né? Para você não tomar depois um prejuízo, porque na hora que a cota cair, quando ela cai abaixo do valor patrimonial, aí as pessoas começam a comprar, então você não vai ter tanta chance de perder muito dinheiro se você sempre respeitar esse limite ali do valor patrimonial. Então o último retorno por cota dele foi 0,78 centavos, o que dá aí um yield, né, de 0,44%. Raul, tem fundo que paga bem mais, porque um fundo que paga 0,44% é novamente voltando no aspecto da segurança, a atividade desse fundo e tudo mais. Ele é um fundo muito relevante, então eu realmente gosto muito desse fundo e prefiro ter ele em carteira do que ter fundos que pagam mais, mas tem um risco implícito muito maior, diferentemente das ações onde eu estou disposto a tomar um pouco mais de risco. Nos fundos imobiliários a minha carteira é bem conservadora, tá bom? Onde ficam os imóveis ali deles, né? Então fica em Brás Cabos, em Rio Claro, então um dos fundos é em Rio Claro, São Paulo, é uma área bruta locável ali de mais de 11.492 metros quadrados, bem grande. Ele tem também no condomínio CSJ ali em São José dos Campos, né? Há uma área também ali em São Paulo também, uma área bruta locável ali de 69.466 metros quadrados. Ele tem Kremer Blumenau também, que é ali em Blumenau, no estado de Santa Catarina, tá? A cidade de Blumenau é uma cidade incrível, inclusive adoro. A área bruta locável ali é de 65.825 metros quadrados. Ele tem também no edifício Safira ali, no centro empresarial de Atibaia, tá? Todos imóveis bem localizados, como você pode ver, na cidade de Atibaia. Ele tem uma área bruta locável ali de 7.747 metros quadrados. Ele tem o FedEx Guarulhos aí, que é no aeroporto de Guarulhos, em Cumbica ali. A área bruta locável de 18.276 metros quadrados. Ele tem na Gerdau, Rio de Janeiro, uma área bruta locável de 16.532 metros quadrados. A Lojas Americanas de Uberlândia, então 89.197 metros quadrados de área bruta locável. O Master Office, né, também na Avenida Guido Calói aí, no bairro de Santa Mara, em São Paulo, a área bruta locável dele ali de 14.359 metros quadrados, tá bom? Aí você vem aqui agora para o nosso segundo fundo, tá? Que é o BCFF11, um fundo muito bacana, muito legal realmente, e que eu também tenho muito orgulho de ter em carteira. Só responder esse negócio aqui, pronto. Que eu tenho muito orgulho de ter em carteira, que eu gosto muito do fundo. Qual que são as vantagens ali então do BCFF11, né? Por que eu tenho BCFF11 em carteira? O BCFF11, ele é um fundo de fundos, ele já é diferente de um fundo de tijolo. O que é um fundo de tijolo? Esses que têm propriedades, ele aluga e tudo mais. Então, isso aí é um fundo clássico, o HGLG é um desses fundos. Agora, o fundo de papel, que é o BCFF11, ele é como se fosse você. Ele tem uma carteira de fundos, então você paga ele ali e ele tem uma carteira de fundos. Ele usa o dinheiro que ele tem dos cotistas para poder comprar uma carteira de fundos imobiliários. Então, só de ter BCFF11 em carteira, você já está diversificado aí em mais de 20 fundos. Na verdade, chega a 50, mas são 20 principais ali. Apesar dele ter uma carteira extensa de fundos imobiliários, o portfólio dele não é só de fundos imobiliários. Então, ele tem 4,4% em renda fixa, muito provavelmente é o dinheiro que ele tem ali para comprar novas cotas. Às vezes tem um período de transição, ele tem um dinheiro ali para isso. Ele tem 1,9% em CRI, 0,2% em outros, que não é informado, e 93,4% em fundos imobiliários.
imobiliários. Muita gente reclama aqui de uma coisa, eu preciso explicar para vocês que um fundo imobiliário um fundo de papel, que é um FOF aí, ele tem ali, é um fundo de fundos, né, um fundo imobiliário de papel, FOF. Ele tem ali umas desvantagens em relação a um fundo normal. O que acontece? Para um fundo funcionar, você precisa de uma equipe, né? Uma administração, pessoal que está ali cuidando dos aluguéis e tudo mais. O BCFF11 ele tem 2 vezes a administração, porque você tem que imaginar que você está pagando a administração normal do fundo, então você está pagando ali pessoas que trabalham no fundo e tudo mais para comprar as cotas, e você está pagando ainda a administração dos próprios fundos que está dentro da carteira dele, você entendeu? Você está pagando 2 equipes para trabalhar no fundo imobiliário. Então existe críticas quanto a isso, não é uma coisa que todo mundo concorda, mas eu adoro essa diversificação, porque eu preciso de muito menos fundos na minha carteira por causa do BCFF11, que é a minha maior exposição de fundos, e é uma das maiores exposições da minha carteira de modo geral, tá? Se você olhar ali na minha carteira, ele é uma das maiores exposições. Eu tenho 24% em fundos e boa parte disso está em BCFF11. Então ele é o maior ativo da minha carteira. E se você olhar aqui, ele tem uma taxa de administração, então, além dessa taxa dos fundos em si, ele tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano, que é baixa se você considerar só ela, só que aí você tem que considerar que ele tem, cada fundo ali dentro tem a sua própria taxa de administração. Os fundos que compõem a carteira dele hoje é o BTCR, o FEX, ele tem ali o FPAB também, ele tem vários fundos aqui, tá? Ele tem muito fundo mesmo, não dá para ficar lendo aqui. Se você quiser dar uma olhada nessa carteira, depois eu vou deixar os links aqui embaixo e você pode observar, tá? Então, ele tem essa questão que eu te falei, e o valor patrimonial dele hoje está em torno de R$ 91,69, mas ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, então ele está sendo negociado ali a um valor de cota de R$ 85,30, o que significa que é uma boa oportunidade, principalmente por quê? Porque como o fundo BCFF11 é um fundo de fundos, quando você compra ele, você está comprando os fundos. E se está abaixo do valor patrimonial, significa que você comprou os fundos com desconto. É o mesmo sistema ali da Itaúsa e YouTube. Se você percebeu aqui a malandragem, você está comprando por R$ 85,00 uma carteira de fundos que está valendo mais do que o valor da cota dele. Sacou? Então, se você gostar dos fundos que tem ali dentro, é um excelente momento. Eu comprei muitas cotas dele agora, por isso que eu estou com a maior exposição, porque eu aumentei muito minha exposição em BCFF. Na última distribuição de dividendos aí, o yield dele ficou em torno de 0,47%, tá? Mas o yield normal dele ali era na casa de 0,51%. Foi mais por causa da crise aí. O último rendimento dele foi de 0,40 centavos por cota aí. Um fundo muito interessante, realmente um fundo que eu gosto bastante, tá? É um dos meus fundos favoritos aí, é o tal do BCFF11. Adoro mesmo. E gosto muito de ter em carteira. Aí eu vou deixar o link aqui para vocês do quais são, onde são as participações dele e tudo mais, porque eu não falei aqui. O KNRI11, tá? Um fundo de tijolo também, esse é um dos maiores fundos do Brasil, um fundo clássico. Eu já vou falar logo os efeitos dele. Ele tem uma taxa de administração extremamente cara aqui, se você comparar com os outros fundos. Eu vou falar aqui. A localização dos ativos dele aí é um fundo de tijolo, então ele tem o Atenas, o edifício Atenas, na cidade de São Paulo, que é gigante ali na rua Doutor Fernandes, em Pinheiros, tá? Ele tem o Bela Paulista dele também, ali na Consolação, para quem sabe, na Avenida Paulista, um prédio gigante também. O Botafogo Trade Center, o Buenos Aires Corporate, o CD de Cabreúva, ou seja, gigante. Centro de Distribuição Bandeirantes, o Centro de Distribuição Itaquá, o Centro de Distribuição de Mogi das Cruzes, Centro de Distribuição Pouso Alegre, Centro de Distribuição de Santa Cruz, o edifício Boulevard Corporate Tower ali em Belo Horizonte, o edifício Diogo Moreira também em Pinheiros. Cara, uma coisa ali, são vários imóveis, vários dos maiores imóveis do nosso país aqui, vários dos maiores imóveis comerciais fazem parte do KNRI, e todos eles aí fazem parte de algum fundo imobiliário no geral, tá? Poucas propriedades dessas são de uso particular, então quando você está falando de fundos imobiliários, você está falando de ter participação em grandes imóveis, realmente muito grandes ali. A gente está falando, a taxa de administração dele é em torno de 1,25% ao ano, que é considerado aí muito alto, como você pode ver aqui. O preço dele hoje, tá? O preço por cota dele hoje está R$ 160,00, e o VPA dele, o valor patrimonial, estaria aí em torno de R$ 159,32. Ele está pouquíssimo acima do valor patrimonial. Realmente ele caiu bastante nos últimos tempos, então está um preço bem ok ali, mas a administração é cara, lembra disso. E ele distribuiu por cota, né, na última distribuição de dividendos dele aí, na última distribuição pagamento para os cotistas, ele distribuiu por cota 65 centavos, o que dá um yield aí de 0,41%. Esses são os meus fundos imobiliários favoritos aí para uma carteira, falando de longo prazo, uma carteira previdenciária ali, como
VAR se diz, uma carteira focada em dividendos, em receber valores mensais, uma carteira para quem quer viver de renda. Esses são os fundos que eu acho mais viáveis e eles fazem parte da minha carteira justamente como uma defesa aqui. Cara, lá no Instagram hoje eu postei um negócio incrível, vai lá, me segue, @oRaulSena. Não se esquecendo que hoje também, no dia que eu vos falo, que eu tô falando no dia 30 de abril, tem uma live hoje às 19 horas mais ou menos aqui no canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber a notificação dessa live, que hoje vai ser a live mais épica da história do canal. O vídeo de hoje foi só, um beijão e agora vocês vão me ver desligando a câmera porque esse foi um vídeo sem edição.